A ocupação ou a presença de judeus, inicialmente no Rio Grande do Sul, se dá através de colônias agrícolas, mas em 1904 nós temos Philipson. O Baroninho já era um engenheiro de estrada de ferro. Ele fazia a estrada de ferro para o mundo inteiro. Ele era um cara muito rico e tinha um filho só. E o filho dele morreu. E ele, para quem que eu vou deixar agora tudo que eu tenho? Daí ele comprou uma área de terra em Santa Maria e fez 5.000 hectares e fez a colonização. Só que quando eles chegaram em Philipson, estavam construindo as estradas de ferro. Então eu não sei se já passava trem. E ele usou muitos judeus também para isso. Ele comprava madeira deles para botar na estrada de ferro. Então não foi por acaso que escolheram aquela região, né? Foi uma colônia pequena. Esta colônia também teve pouca duração. Nos anos 20, 26, ela praticamente já não tem moradores. E onde foram estes moradores? A maioria chegou lá, vamos dizer que um pouco de trem, um pouco de carroção, não sei como que chegaram, e depois vieram para Santa Maria. Que formou uma grande comunidade judaica lá, com sinagoga, com todas as associações que os judeus organizam, cemitério, associações femininas, inclusive, e ela perdurou por muitas décadas. Ainda existe hoje grande miscigenação, mas praticamente Santa Maria, muitos judeus assimilados, poucos lá presentes, mas ainda há movimento. Anos depois, Barão Maurício de Hirsch, que já anteriormente a Philipson tinha estimulado colônias na Argentina, vai comprar uma imensa gleba de terras, como o nome dela diz, Quatro Irmãos, até então pertencente a Quatro Irmãos. O Barão de Hirsch trouxe alguns imigrantes judeus para a região de Quatro Irmãos, e hoje compreendem, são mais ou menos 7 municípios, eram 93.800 hectares. Erebango, Quatro Irmãos, Campinas do Sul, Entre Rios do Sul, Jacutinga, Cruz Altense, parte de Paulo Bento, parte de Getúlio Vargas, Ipiranga do Sul. Então esse complexo da imigração aconteceu aí. Quatro Irmãos já foi diferente de Philipson, pela imensa vastidão de terras na zona do Planalto rio-grandense, e isso vai se dar alguns anos depois, 1909, lá por 1912 chegam os primeiros imigrantes, colonos judeus das colônias argentinas para a montagem da infraestrutura de Quatro Irmãos. Ai, Rumänien, 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 gewinnen alla landa, sie sehr schöne. Em Quatro Irmãos havia cinema, açougue, e essa vida nas colônias como é que era? Num certo sentido é até um revival do shtetl europeu. Por quê? Porque chegavam grupos, tem toda aqui uma organização anterior para o judeu até então estabelecido no grande império russo pudesse vir. Havia regras, tinha que ser dedicado à agricultura, tinha que ter filhos e filhos homens e determinada idade, mas esse esquema perfeito, vamos dizer assim, meio que furou. Sabe-se de casos de pessoas que moravam em outra zona e que mudou-se para essa zona para poder vir.
Pessoas que não trabalhavam, não sabiam nada de terras, de agricultura, vieram. A situação do judeu no Império Russo gradativamente foi se tornando insuportável. Num determinado momento foram editados mais de 1000 decretos proibindo isto, aquilo, estipulando o local onde morar, estipulando números clausos, o ingresso na universidade, impostos, etc, etc. Veio um camarada chamado Abrão Litwin. Ele parava na casa do meu avô na Rússia e escreveu para o meu avô: olha, no Brasil não só dá para dar terra no nome da gente, como dá até para comprar terra. Aí o meu avô pegou e fez a mala e veio embora com um filho casado que ele tinha. Ele adquiriu 100 hectares pela ICA, então ele veio da Rússia, né, através do navio, chegou em Erebango, pela estação ferroviária, e de Erebango até Quatro Irmãos eles vieram a pé. Meu avô não veio junto com meu bisavô, né, porque ele tinha 17 anos e ele ficou, o exército russo não deixou ele embarcar no navio, então ele ficou para servir ao exército russo. E na ocasião ele saiu a pé da Rússia e veio parar em Quatro Irmãos no ano seguinte, foi em 1913. Outra coisa que me chama muita atenção do Barão Hirsch, construiu a estrada que abriu o Ocidente para o Oriente e vice-versa. E Franz Philipson, um outro banqueiro, acho que belga, ele tinha uma empresa na cidade de Santa Maria e ele tinha o monopólio da construção das estradas de ferro no Rio Grande do Sul. Inclusive, hoje tu podes ir lá a Santa Maria e tem a Vila Belga, que é a vila construída para os operários da estrada de ferro. Se tu observares no mapa, Santa Maria é no centro do Rio Grande do Sul. Dali irradia todos os caminhos de ferro. Por que eu estou dizendo isso? Porque eles estão na colônia de Philipson, mas vão para a cidade de Santa Maria e de Santa Maria eles se espalham para outros lugares. Um outro caminho para duas colônias que também foram muito importantes é Rio Grande, o único porto marítimo que temos, e Pelotas, que é próxima a Rio Grande. Chegavam de navio ali em Rio Grande, lá já tinha um landsman, um conhecido, sabia que ia chegar um vapor, já ia para o cais do porto, já albergava, já é parente do parente do parente, já ficava. Formaram-se duas grandes colônias. Tinha gente que tinha loja em Quatro Irmãos. Nessa loja. Tinha teatro. Não se dedicava na agricultura. Tinha orquestra. Tem o cemitério até hoje, que foi o meu avô que fundou o cemitério. O meu avô tinha, Davi Krumholtz, tinha um mercado em Quatro Irmãos, e daí ele recebia, os imigrantes vinham de Erebango. Quando os imigrantes faziam a quarentena na Ilha das Flores, no Rio, eles vinham depois a Porto Alegre de navio, e de Porto Alegre vinham de trem a Erebango, para chegar em Quatro Irmãos. A primeira cooperativa do Brasil foi fundada em Quatro Irmãos. Então, as pessoas que vieram, eles tinham muito conhecimento, além do conhecimento judaico, que a maioria era religiosa, tinham conhecimento técnico, conhecimento de outras atividades, e hoje a gente se mantém, né, unido, a gente faz as atividades no dia a dia. Então nós temos todas as festas judaicas são realizadas na sinagoga. Agora nós vamos ter Pesach, né? Então o primeiro e o segundo Seder é feito em comunidade, né? Então reunimos 100, 150 pessoas, dependendo do ano, para confraternizar e rememorar, né, as histórias bíblicas da Torá.
Conforme registrado no livro de Mishlei, em Provérbios, a vela de Deus é a alma do homem. Essa analogia ressoa profundamente. Uma vela é um corpo de cera, que por si só teria pouco valor se não fosse pelo pavio que a percorre. O pavio frágil, por natureza, é vital para a vela, sua espinha dorsal. Sem o pavio, a vela não seria vela, assim como o ser humano não seria humano sem a alma que o preenche. Assim como a vela se transforma em algo sublime quando a chama consome o ser humano, encontra seu valor na chama viva de sua alma. Contudo, a mais exuberante das velas seria um mero objeto decorativo sem a presença de um fogo. O verdadeiro tesouro de uma vela reside na luz que ela emana. Nesse processo, a vela se consome, desaparece. Similarmente, o ser humano merece verdadeiramente esse título quando deixa arder em si o fogo de sua alma, irradiando calor e luz a seu redor. Meu bisavô, ele começou a trabalhar de pai picareta na construção de estradas de acesso a Quatro Irmãos. E ali ele pegava seu dinheirinho da semana e comprava um boi e trazia nos campos que ele adquiriu daí, nesses 100 hectares. E assim começou a fazer, através da pecuária, né? E a subsistência, né? Cada família produzia o seu alimento na época. Ainda em Erechim e naquela vasta zona, há judeus que se dedicam à agricultura com terras das quais são proprietários e com terras arrendadas e que têm um êxito muito grande, não mais na agricultura, mas na alta tecnologia utilizada no campo, na agricultura. Nossa, a comunidade de Erechim está inserida dentro de um grupo maravilhoso, que é de várias etnias, né, formado de Erechim. Erechim é formado por judeus, chegaram em 1912, por poloneses, por alemães, por italianos, que migraram para essa região para prosperar. Nós estamos hoje com 222 pessoas, mais ou menos, na comunidade, né? Não são todos que são atuantes dentro do judaísmo, mas são todos atuantes na região, na parte econômica, na parte de trabalho, profissionais liberais, dentista, médico, advogados, psicólogos, psiquiatras. Então, a sociedade se reestruturou, né? Então, quando os antigos chegaram, aportaram aqui, trouxeram conhecimento, deram a oportunidade dos seus filhos estudarem e adquirir a sua profissão, e hoje todos estão inseridos no mercado como em geral. De Santa Maria foram para Porto Alegre. Bonfim são os de Porto Alegre, os que estão em Porto Alegre, que se estabeleceram em Bonfim, que foi a colônia judaica maior que teve, que hoje já ainda se chama, mas eles já se espalharam. Sempre quando chegava o trem que poderia rebanhar colonos, e ficava esperando para encaminhar. Tinha um galinheiro, as pessoas traziam as galinhas para o shoichet matar, ou compravam ali no galinheiro a galinha. Tinha o homem que vendia peixe nas ruas, e foram formando núcleo, formando associações, todas elas no Bonfim. E esse vapor, esse navio chegava em Rio Grande. Em Rio Grande, a ideia que eu tinha é que já tinha trem. Eu acredito que eles vieram de trem para cá. Eu tinha muito essa curiosidade, inclusive do lado da minha mãe, porque o meu pai é nascido aqui, a minha mãe que veio de outro lugar, e disse assim: como que tu chegou de Rio Grande para Porto Alegre? Só que essa resposta eu não tive, a gente não perguntava para os avós isso, e essas coisas ficaram perdidas, a gente lê no livro.
nos anos 20, a Revolução de 23, a luta pela terra no Rio Grande do Sul, com a formação de grupos de bandoleiros que atacavam terras, houve problema nas colônias lá do Alto Uruguai, do Planalto, ou Quatro Irmãos, e muitas pessoas abandonaram as colônias e foram principalmente para Erechim, também para Passo Fundo, e formaram-se núcleos que até hoje são representativos nessas duas cidades. Maragatta eram os revolucionários. Estavam acampados, que hoje chama-se Combate. Eles estavam acampados ali, encheirados e tudo. E roubavam, pintavam, certo? Os chimangos combinaram e vinham a força de Passo Fundo a cavalo, e outra ia vir de trem, e ia encurralar eles ali, o cavalo ficava de um lado e o de trem aqui, e iam acabar com eles. Mas deu o inverso. O trem atrasou 2 horas, os chimangos chegaram no acampamento dos Maragatta, e os Maragatta acabaram com os chimangos. Mataram quase todo mundo. Foi um dos motivos que fracassou a colonização, muita gente foi embora. O pessoal ficou com medo, porque já fugiram da Europa, vindo para o Brasil, pelas perseguições que os judeus sofriam. Daí chegaram aqui, teve essa revolução, e daí o que aconteceu? Todo mundo se apavorou, eles roubavam, saqueavam casas. Através dos imigrantes que vieram de Quatro Irmãos e Baronesa Clara e Barão de Irish, montaram a comunidade e a sinagoga de Erechim. Por quê? Porque saíram para cidades maiores onde tinha mais recurso, né? Os filhos saíram para estudar, né? Não tinha escola suficiente para faculdade, coisa. E como meu avô tinha aptidão agrícola e pecuária, junto com a família, com meu bisavô, ele começou a adquirir essas terras que os imigrantes foram saindo. E já tinha meu pai e meu tio, juntos os três, eles foram comprando as terras dos imigrantes e aumentando o tamanho da propriedade. E assim estamos nos dias de hoje. Então a fazenda ela produz soja, produz milho, a gente trabalha com pecuária, trigo, aveia preta, aveia branca, centeio e toda essa diversidade de culturas que a gente utiliza para fazer a sucessão de culturas dentro da mesma área. O que o judeu fez para manter-se em comunidade foi migrar para Porto Alegre. Porto Alegre, nos anos 20 e 30, tem uma explosão, está recebendo já uma segunda geração de todas as colônias do interior do Rio Grande do Sul, né? E está se tornando centro judaico do Rio Grande do Sul, o que é até hoje. Nasci em Quatro Irmãos, o hospital que agora virou um centro de turismo e para imigração. Eu nasci naquele hospital, que tinha o Dr. Otto Goldenberg. Ele era o médico de todo mundo. De Quatro Irmãos o pessoal se lembra da cachoeira, tem a cascata. Lá em Quatro Irmãos ainda está de pé o lugar que era o açougue que o meu pai trabalhava, está lá ainda. Nós temos várias famílias que ficaram, né, dessa imigração judaica de Quatro Irmãos, Barão Irish e Baronesa Clara. Existem várias outras famílias. A estrutura de Erechim ainda ficaram pessoas ligadas à agricultura, ou seja, o judeu de Bombacha, ele existe, né? E está ativo ainda nos dias de hoje. Tu sabe que o judaísmo ele é de geração em geração. Sou o último dos moicanos, ou seja, um dos últimos judeus na comunidade que está ativo, né? Então, se tu for vivenciar o dia a dia da nossa comunidade, nas suas atividades rotineiras, nós temos a nossa faixa etária é 80 anos, né?
80 anos e um rapaz lá de 46 anos que está ali no meio. E aí, claro, no dia a dia a gente vai aprendendo um pouco. Hoje, com o advento da internet, com aulas online, né? Então o Erechim ficou próximo do mundo inteiro, né? Não sou um exímio Hazan ou um líder espiritual, eu sou um membro da comunidade que tenta fazer algo mais. Shalom, Shalom Aleinu ve'al kol Yisrael. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu ve'al kol Yisrael. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom.